Bom, a aula de hoje é sobre o clado Ecdysozoa, a segunda unidade do módulo Animais Protostômicos Ecdysozoários. Eu sou a professora Mônica Rocha. Nós dividimos a aula em 3 etapas. A primeira, a apresentação do clado Ecdysozoa. Depois, a apresentação das características diagnósticas do clado, as características que definem o grupo como um grupo monofilético dentro do reino Metazoa. E a terceira parte, a filogenia, como os táxons dentro de Ecdysozoa se relacionam filogeneticamente e como que eles são divididos para o estudo de Ecdysozoária. O clado Ecdysozoa ele foi proposto em 1917 por Aguinaldo e colaboradores. O nome Ecdysozoa ele se deve ao fato desses animais sofrerem um processo de muda, né, também denominado ecdise, e o nome propriamente do clado Ecdysozoa é por conta do hormônio, do nome do hormônio que regula todo esse processo de ecdise, que é a equidisona. É o grupo mais diverso dentro do reino Metazoa, compreende cerca de 83% de toda a diversidade das espécies animais descritas, isso muito em função do filoartrópoda que faz parte desse grupo. Existem mais de 1 milhão de espécies descritas, mas estima-se que esse número esteja subestimado e que provavelmente existam mais de 4 milhões de espécies vivas atualmente, que ainda precisam ser descritas. Ecdysozoa é dividido em 2 clados ou 2 unidades, Cycloneuralia e Panartrópoda. Cycloneuralia tem como sinapomorfia a presença de um cérebro anelar, um cérebro em forma de anel que envolve a região da faringe. E alguns desses animais também apresentam uma probóscide reversível, que é a introverte, que eles podem utilizar também no modo de locomoção. O clado Panartrópoda compõe aqueles animais que passam por um processo de artropodização. Eles têm um corpo segmentado com apêndices pares, tanto apêndices locomotores quanto apêndices sensoriais ou apêndices alimentares. Então, a sinapomorfia do clado é o processo de equidise periódica da cutícula. Então, a cutícula ela é uma camada de exoesqueleto externo ao epitélio do animal, que é secretada por este epitélio e que sofre mudas periódicas ao longo da vida. Alguns vão sofrer essa muda até atingir a fase adulta e algumas outras formas, poucas formas vão ainda sofrer esse processo ao longo do seu período de vida. E é uma forma de permitir com que esses animais cresçam. Então, essa cutícula ela é um exoesqueleto rígido que é substituído para permitir o crescimento do animal. Os ecdysozoários, diferente dos outros protostômios, por exemplo, os protostômios que a gente estudou no semestre passado, os protostômios espirálicos, não têm um epitélio ciliado. Então, por exemplo, plateumintos tem um epitélio ciliado que ajuda no rastejamento desses animais, né, a deslizar o corpo desses animais no substrato. Os ecdysozoários, esse epitélio, ele não é ciliado, então a locomoção ou o movimento do animal vai ser em função da ação da musculatura da parede do corpo, que vai se contrapor tanto à cutícula, né, ao exoesqueleto, quanto ao fluido interno do animal, que funciona como um esqueleto hidrostático, um esqueleto de sustentação. Então, há movimentos antagônicos dessas estruturas que permite a movimentação desses animais. No caso dos panartrópodes, né, que tem apêndices locomotores pares, a musculatura e esses apêndices locomotores funcionam no movimento e locomoção do animal. E muito em função do surgimento desses apêndices pareados é que permitiu o sucesso dos artrópodes, né, que é o maior filo em termos de diversidade e em termos de abundância também. Então, a monofilia do clado. Então, o clado é monofilético
porque existem análises moleculares da região RNA ribossômico 18S que corroboram essa monofilia para o clado Ecdysozoa. Aqui é um resumo, né, bem esquemático dessa relação dos animais que pertencem ao clado Ecdysozoa. Então, existem 3 grupos: Scalidofora, Nematóida e Panartrópoda, Scalidófora e Nematóida pertencendo ao clado Cicloneuralia, Tardígrada, Onicófora e Artrópoda pertencendo ao clado Panartrópoda. Então, aqui, ó, só para vocês visualizarem como é a forma do corpo desses animais que pertencem ao clado Cicloneuralia, que são aqueles que têm um anel, né, nervoso ao redor da faringe, formando o cérebro anelar desses animais. Então, essa característica ela é única para o Cicloneuralia, então é a sinapomorfia do grupo. Então, tem aqui 3 filos do clado Scalidófora, Priápula, Quinorrinca e Loricífera. Em alguns livros vocês vão encontrar o nome Priapúlida, também adotado para esse filo. No clado Nematóidea ou Nematoida, o filo Nematomorfa e o filo Nemátoda, né, que são os mais familiares dentro de Cicloneuralia, porque é onde estão as espécies parasitas, tanto de animais quanto de plantas, e o que é mais estudado, né, principalmente por conta do seu interesse econômico. Mas existe uma diversidade de formas vermiformes dentro de Cicloneuralia e que tem uma importância nos ecossistemas marinhos, como no caso dos filos de Scalidófora. O outro clado, Panartrópoda, com 3 filos, Tardígrada, que são conhecidos como ursos d'água. Aqui, ó, tem apêndices pares, então um par de apêndices por segmento do corpo. Essa característica também é observada em Onicófora e Artrópoda. Aqui são os vermes veludo. E aqui é uma centopeia representando um artrópodo. Então, a gente observa que existe um par de apêndices em cada segmento do corpo. Aqui alguns apêndices cefálicos e alguns apêndices locomotores, a mesma coisa observada nos onicóforos. Então, esses 3 filos passaram por um processo chamado de artropodização, em que eles adquirem características que tornam eles um panartrópodo, né? Que seria a presença de um exoesqueleto rígido, que é a cutícula, e que sofre mudas periódicas, como os cicloneurálios, só que eles têm apêndices pares articulados, que podem ser locomotores, sensoriais, alimentares, e, diferente dos cicloneurálios, eles passaram por um processo de cefalização, que seria a aquisição de uma cabeça. Então, eles têm uma região anterior bem desenvolvida e diferenciada, em que há a concentração de órgãos sensoriais. Em cicloneurália, eles têm uma região anterior com alguns órgãos sensoriais, mas não existe a formação de uma cabeça, uma região diferenciada do resto do corpo do animal, como a gente observa para os panartrópoda. Então, quais seriam as características diagnósticas de Ecdysozoa? A presença de um exoesqueleto trilaminar em 3 camadas que sofre mudas periódicas. E esse processo é regulado pelo hormônio equidisona. Nós observamos também algumas outras características nos Ecdysozoa que não observamos nos outros protostômios, que seria o fato deles não terem cílios locomotores ou outros cílios epiteliais externos. O epitélio deles é não ciliado. Até mesmo seus espermatozoides não possuem flagelo nem estruturas ciliadas e eles se locomovem por movimentos ameboides. Como eles também não têm essa ciliatura externa, as suas larvas também não são ciliadas e eles, na verdade, não passam por estágios larvais. Eles têm estágios juvenis até atingir a última muda e atingir a idade adulta, que alguns autores chamam de larvas, mas eles não seriam larvas como observado para os prostostômios espirálicos.
A clivagem também não é espiral, como típica dos protostômios, e também não é radial, como típica dos deuterostômios. Ela é uma clivagem diferenciada, é uma clivagem radial modificada daquele padrão observado para os deuterostômios. Aí, quais seriam as características diagnósticas de cicloneuralia? O cérebro anelar, que envolve a faringe, ele é circoral, circoentérico, circunfaríngeo, como vocês queiram chamar. Então, é um cérebro em forma de anel, e esse cérebro ele é tripartido, ele tem 3 anéis, tá? O anel mediano, ele é chamado de neurópio. Panartrópoda tem um corpo segmentado com apêndices segmentares pares e a cutícula de alfa-cutina e proteína, que vai diferenciar da cutícula de nematóide, que é uma cutícula de colágeno. Bom, a cutícula é o exoesqueleto, né, do animal, então ele é um esqueleto externo chamado de exoesqueleto, e esse exoesqueleto ele é secretado pela epiderme. Aqui nesse desenho é uma região da camada do corpo do animal, da parede do corpo. Então aqui tem um epitélio, aqui a lâmina basal, né, que dá apoio para esse epitélio, e esse epitélio secreta esse exoesqueleto, que é a cutícula. A cutícula ela é substituída por uma cutícula nova para permitir o crescimento do animal, e ela é formada de 3 camadas. A epicutícula, essa mais externa aqui, e é a primeira a ser formada no processo de muda. E depois vem a exocutícula, que é rica em proteína, e a endocutícula, que no caso dos artrópodos tem quitina, do tipo alfa-quitina, e colágeno, no caso de nemátoda. Então, nematóide, que é um clado de cicloneuralia, tem quitina presente na faringe. Então, o epitélio que reveste a faringe dos nematóides é revestido por cutícula de quitina. E as formas juvenis do verme nematomorfa, em que até ele atingir a idade adulta, essas formas juvenis têm uma cutícula que reveste o corpo também com quitina. Depois, no processo para atingir a fase adulta, a última muda, já é uma cutícula que não tem quitina. Diferente da cutícula, por exemplo, anelídeos também tem cutícula, mas eles não sofrem muda. E a quitina presente na cutícula dos anelídeos, que a gente trouxe mês passado, não é de alfa-quitina. Qual seria a função da cutícula? A cutícula dá proteção para o corpo do animal, que tem um corpo, no caso dos nematóides, né, tem um corpo principalmente vermiforme, e alguns panartrópodos também. Então, essa cutícula, ela dá suporte mecânico para o corpo, vai ser local, por exemplo, no caso dos artrópodos, para a inserção dos músculos da parede do corpo, evita a perda de água por dissecação. Muitos desses animais que habitam o ambiente terrestre, eles também precisam viver em ambientes úmidos, e a cutícula protege da perda de água para o ambiente. E também pode servir para proteção contra predadores. No caso das formas parasitas, dos nematóides parasitas, também protege o animal de ação do hospedeiro. A equidise é um processo de muda, né, de substituição desse exoesqueleto, desse esqueleto externo que o animal produz. E esse processo de equidise, ele envolve a eliminação de uma cutícula antiga, que está recobrindo o corpo do animal, para a produção de uma cutícula nova. Então, o animal, como mostra aqui nesse vídeo, ele libera essa cutícula antiga, né? Ele sai de dentro dessa cutícula e já está aqui secretando uma nova cutícula. Então, ele já está sendo recoberto por uma cutícula nova que vai endurecer e dar proteção do animal. Então, nesse processo de muda, o animal estica o corpo e preenche os espaços que ficam dentro dessa cutícula nova que vai endurecer. Então, no processo de muda, esse animal ele precisa estar protegido num ambiente em que ele não vá sofrer predação ou ação das intempéries ambientais.
Então, esse momento da separação da cutícula antiga da epiderme é um momento crítico. E também essas linhas de quebra da cutícula antiga. Então, o animal precisa ter algumas linhas de fissura para ele poder sair de dentro da cutícula velha, tá? Então, para os demais animais, os animais vão crescendo, né? Mas os artrópodos, eles têm um crescimento rápido, aí eles param o crescimento e sofrem processo de muda. Aí continua crescendo novamente, para o crescimento e sofre uma nova muda. E assim ele vai até atingir a maturidade sexual ou vai crescendo ao longo do tempo para algumas formas que crescem, né, que passam por um processo de muda durante toda a sua vida. Com relação à filogenia, como a gente já falou no início, Ecdysozoa é um grupo monofilético que é suportado por dados moleculares, dividido em duas linhagens, Panartrópoda e Cicloneuralia. O táxon Panartrópoda é formado por 3 filos, Tardígrada, Onicófora e Artrópoda, e aqui Onicófora e Artrópoda tendo um relacionamento filogenético mais próximo entre eles, e Cicloneuralia, que é o clado dos animais vermiformes que tem um anel circular ao redor da faringe. Nesta outra imagem aqui, a gente mostra a relação, né, dentro de Panartrópoda, Tardígrada, que seria o grupo mais basal dentro de Panartrópoda, Onicófora, grupo irmão de Artrópoda, e Artrópoda formado pelo clado Chelicerata e Mandibulata, que inclui Miriápoda e Pancrustácea. Aqui é o tema da nossa aula da próxima semana. Com relação à cicloneuralia, a gente viu que tem 2 clados, 2 linhagens, Escalidófora e Nematóida. Escalidófora formado por Priapula ou Priapúlida, Quinorrinca e Loricífera. Aqui, nesse caso aqui, está demonstrando aqui os Priapula ou Priapulida como o grupo basal, né, dentro de Cicloneuralia. E nematóida formado por nematomorfa e nemátoda. No caso dos escalidófora, eles têm tanto os nematóida quanto os escalidófora, a boca é terminal, que diferencia dos outros protostômios que tem uma boca com uma posição ventral. E esses animais, no caso, por exemplo, Priapula, Quinorrinca e Loricífera, eles têm uma escálide, que são espinhos sensoriais ou espinhos locomotores na região anterior do corpo e algumas associadas à faringe eversível, que é a introverte. Em alguns nematóides, ainda na fase juvenil, eles apresentam também essa introverte. Bom, então o que a gente viu para a Ecdysozoa? Em termos de diversidade de espécie, é o clado de maior diversidade entre o reino Animalia, ou reino Metazoa, porque aqui inclui o filo Artrópoda, né, que é o filo de maior diversidade e que muito tem relação com algumas adaptações que esses animais apresentaram e apresentam, né, ao longo do seu processo evolutivo, que permitiram o sucesso desses animais em diversos ambientes. Então, a gente vai encontrar esses animais, principalmente os artrópodes, desde regiões abissais até regiões desérticas. E a característica que é única para todos os ecdysozoários é a realização da muda, né, ou equidise da cutícula, que é o exoesqueleto que recobre o corpo do animal. Então, esse processo de muda, ele é regulado por um hormônio, a equidisona. É um grupo monofilético com 2 linhagens, Cicloneuralia e Panartrópoda. Onde estudar? Então, a gente está indicando aqui os livros da literatura básica, que a gente já indica para vocês no módulo,
Brusca e colaboradores, o capítulo 18. Aqui no caso, no Brusca, capítulo 18, vocês vão ler a página 801, ela faz uma pequena referência ao clado Equidizozoa, depois ele já vai tratar os grupos dentro de Equidizozoa, nematóide, escalidófora e panartrópoda. No Nielsen, de 2012, o capítulo 42, aqui saiu um S a mais, o capítulo 42, e esses 3 artigos aqui que fazem referência a basicamente essas relações dentro de Equidizozoa. Esses 3 artigos a gente já disponibilizou para vocês no Moodle, tá? Então é só vocês entrarem no Moodle na seção lá da unidade 2, especificamente para Equidizozoa. Esses artigos já foram postados lá. Nós também já inserimos novas videoaulas para vocês, que nós encontramos na internet, sobre esse tema também, tá? Bom, eu agradeço a atenção de vocês e a gente está disponível para retirar as dúvidas de vocês. Os tutores vão conversar com vocês sobre esse tema e vocês podem tirar as dúvidas. Se precisarem de um suporte, eu estou à disposição.